Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Edgar o convite. A gente já se conhece há bastante tempo. Acrescentar um pouco na minha apresentação o fato de que hoje em dia eu venho trabalhando muito diretamente, em primeiro lugar, com a Fiocruz, que é uma instituição de saúde pública aqui no Rio de Janeiro, uma instituição federal, e, com muito orgulho, venho trabalhando na Escola Nacional Florestan Fernandes, ligada ao MST. E queria também agradecer aos tradutores ali na sala, sabendo que eu estou começando falando devagar, mas que daqui a pouquinho eu vou estar acelerando e vamos ver se eles conseguem me alcançar. Eu gostei muito da apresentação do Datis sobre a questão dos Naxal, que é um debate que a gente regularmente acompanha aqui no Brasil. Para ser mais precisa, a população brasileira é totalmente ignorante da existência desses territórios na Índia. Não há noticiário, não há informação. O mundo existe muito pouco para o noticiário brasileiro, salvo 7 países da Europa e mais os Estados Unidos. De resto, o noticiário brasileiro é muito, não só localista, ele é muito provinciano. Então, portanto, algum conhecimento sobre o que acontece na Índia, em especial no caso desses movimentos, depende exatamente das pessoas estarem pesquisando a Índia ou terem a condição de, no contexto do encontro de movimentos sociais que lutam pela terra, terem informações desses movimentos de luta na Índia. Então, é uma situação muito peculiar e complexa. E, bom, o caso do MST no Brasil é bastante diferente do caso do Naxal, embora em muitas circunstâncias haja pontos de contato e a minha leitura venha talvez por um viés diferente. Os pontos de contato fundamentais são a luta pela propriedade da terra, a luta contra a expulsão das terras tradicionais de vida, a luta pela garantia da sobrevivência. E talvez um outro ponto que eu imagino que na Índia também aconteça, em especial nisso que, se eu não me engano, é chamado de crescente vermelho indiano, esse corredor, em alguns momentos já me apresentaram a ele como crescente vermelho, que é a questão da introdução da Revolução Verde, das transformações na estrutura agrária tradicional. Agora eu não vou mais falar sobre a Índia porque eu não conheço, eu estou simplesmente trazendo problemas do Brasil, que eu sei que tem alguns pontos de contato, e da generalização do uso de transgênicos. Em especial a questão da Revolução Verde, o que traz uma sequência de complicações para os que trabalham na terra. Como eu sei que, assim, informação de quem tem mais contato de palestra do que de estudo, eu não sou uma estudiosa da Índia, mas a informação interessante é de que o número de pequenos proprietários e de uma tradição de acesso à terra era maior na Índia do que no caso brasileiro. Eu acho que nós temos muita coisa de fato para comparar aí. Mas o meu tema é violência, centralmente, e é violência contra a população do campo e violência contra o MST. Mais do que falar da violência direta contra o MST, é importante ter uma ideia geral do quadro da violência no campo brasileiro, porque é alguma coisa de muito impressionante. Há mais ou menos 20 anos, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, pesquisa e produz um relatório anual da violência no campo ou dos conflitos no campo. Nós hoje já temos bastante material para investigar e acompanhar esse processo. Ele está à disposição na internet, a pessoa pode baixar e
um pouco acompanha isso. Eu vou trazer alguns dados primeiro e depois vou um pouco explicar por onde é que eu venho trabalhando. Embora aparentemente haja, sim, em grandes números, uma redução do assassinato direto de trabalhadores no campo, no Brasil o número é altíssimo e continua oscilando, quer dizer, ele não segue uma flecha contínua para baixo, mas ele continua oscilando numa média de 30 assassinatos por ano, sem contar as ameaças. É evidente que não estão contabilizados todos os assassinatos, nem todos os ameaçados, porque basta matar um numa região para que isso silencie muitos. Isto o silenciamento é imediatamente esse resultado. No último relatório sobre os conflitos no campo da CPT, eles identificavam 351 assassinatos no último ano. No último ano, 295 ameaçados de morte. No ano anterior, foram 347 ameaçados. Bom, os dados, não vale a pena ficar citando esse volume de números, mas é interessante observar que a CPT não se limita, quando ela fala nos conflitos de terra, ela abrange todos os tipos de conflito, pela propriedade da terra, pela água, pelo acesso à água, disputas sobre estratégias produtivas e, em especial, aqueles que circundam as grandes mineradoras ou a exploração de minerais no campo. Nos últimos anos, os conflitos a distribuição regional desses conflitos no país vem se concentrando especialmente na região amazônica, que contou com quase 50%, 45,8% dos conflitos. Na mesma Amazônia, segundo o relatório da CPT de 2012, ocorreram 58,3% dos assassinatos, 84,4% das tentativas de assassinato, porque às vezes eles erram, 77,4% das ameaças de morte, 62,6% dos presos e 63% dos agredidos. Ainda segundo a CPT, as categorias sociais envolvidas nesses conflitos, 15% envolviam indígenas, 12% envolviam quilombolas, isso é, comunidades negras, seja diretamente de ex-escravos que se mantiveram na região, seja que conseguiram acesso à terra posteriormente, e 9% de outras comunidades tradicionais. Se a eles se acrescentarem os poceiros, aqueles que ocupam e trabalham a terra, mas não têm o título de propriedade, eles são 24% eles perfazem 24% das categorias envolvidas em conflito. Disso resulta que 60% dos envolvidos em conflitos, e eu vou ler agora o texto da CPT, abre aspas, fazem parte de grupos humanos que não se enquadram nos parâmetros exigidos pelo capitalismo e sobre os quais a pressão é maior. Por isso, estas categorias devem abrir caminho para que o desenvolvimento capitalista avance. Nós estamos falando de Amazônia. Os tipos de conflitos que eles organizam de várias maneiras, e tem uma das organizações realizadas pelo Henri Axelrad, que é professor da UFRJ, nessa mesma publicação da CPT, ele divide em 3 grandes tipos: os conflitos sobre a terra,
sobre conflitos trabalhistas e conflitos sobre água. Conflitos trabalhistas podem envolver também denúncias de trabalho escravo ou de trabalho reduzido à condição análoga à da escravidão. E a maior parte dos conflitos se concentra na questão diretamente ligada à terra. O Nordeste, Norte e Nordeste seguem, se a gente for pensar na distribuição dos conflitos por região, eu já indiquei a presença fortíssima da Amazônia, mas nós seguimos com um mapa dos conflitos no qual o Norte e o Nordeste concentram mais de 70% dos conflitos de terra no país. Eu acho que a discussão, começar a pensar o MST, envolve um pouco ter a dimensão do que significa o campo no Brasil. Eu tenho muitos amigos estrangeiros e uma vez um amigo francês veio me visitar e me perguntou para uma carioca qual era a relação do povo carioca com o campo. E eu fiquei sem saber o que responder. Eu fiquei em silêncio. Eu conheço a França, os parisienses têm, não sei se vocês conhecem a brincadeira, de que a França é dividida em duas partes, Paris e o resto. E, inclusive porque administrativamente a França é muito centralizadora, mas ela é dividida numa quantidade enorme de departamentos, subdepartamentos e regiões, etc., E apesar de que os parisienses sejam normalmente caracterizados pelos franceses como metido a sebo, pedantes, e que falam diferente, que falam pedante, etc., apesar disso, há uma relação muito estreita entre a população urbana, tanto de Paris quanto de outras cidades, e o campo. A começar por aquilo que a gente conhece da França, que é a alimentação. O salame, o ovo, a alface, o patê, a linguiça, ou a carne de porco preparada, ou a sopa, não são... Ainda que exista uma grande industrialização disso, há uma circulação muito grande, o próprio vinho, no território francês, da relação com o produtor direto, de alguém que vai lá buscar o produto, etc. E como é que eu respondia isso no Brasil? No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem menos de 4% da população no campo, são 96% da população nas cidades. Qual é a nossa relação com o campo? Desprezo, desconhecimento, ignorância. Para ser bem preciso. A maior parte das nossas famílias veio do campo. A população urbana do Rio de Janeiro e de São Paulo tem, pelo menos, eu estou falando não da minha geração, não, que estou com 59, mas das gerações mais novas, tem pelo menos um avô com o pé no campo. Desconhece totalmente o campo. Pensa que galinha nasce em árvore ou no pé da sadia. O que é a propaganda da grande empresa capitalista agroindustrial hoje brasileira. Essa relação é uma relação completamente falsificada pela desigualdade social brasileira, que faz com que esses migrantes regionais tenham se deslocado em torno de 2.000 quilômetros das suas regiões de origem para as regiões nas quais vão se estabelecer e tenham tido quase que a impossibilidade, durante bastante tempo, sequer de voltar alguma vez ao local e, em outros casos, de manutenção de contato com esses locais. É evidente que nos últimos 10 ou 20 anos há uma mudança importante nisso com a chegada do celular e da motocicleta. Mas celular e motocicleta que permitem o contato e uma circulação maior não garantem ainda uma mudança cultural importante, e depois talvez dê tempo para a gente ver isso, porque essa é uma cultura estimulada pelo poder, essa da ignorância entre os setores sociais brasileiros e desqualificação dos setores populares, quer eles estejam no campo,
quer estejam nas cidades. E eu estou falando disso pensando na questão das favelas no Rio de Janeiro, que agora ninguém chama de favela, chama de comunidade. Né? Comunidade é para apagar a noção supostamente pejorativa de favela, mas favela designa precisamente alguma coisa que a comunidade pretende, a palavra comunidade pretende apagar. Mas o que significa a propriedade da terra no Brasil? É uma das propriedades da terra mais concentradas do mundo, assim como a grande propriedade no Brasil, urbana, é também das mais concentradas e a gente ignora. A gente tem poucos dados. Há coisa de uns 15 anos atrás, saíram algumas estatísticas sobre os grandes proprietários de imóveis para alugar no Rio de Janeiro. Nós tínhamos alguns dos grandes atores globais e alguns personagens que detinham 700 apartamentos no Rio de Janeiro. Como o imposto não é progressivo para a propriedade, isso significa que com 2 imóveis, com aluguel de 10 imóveis, você paga o imposto predial dos 700. E, portanto, é praticamente uma doação para a grande propriedade a forma da tributação brasileira. Então, no campo, eu vou ler a citação do texto de um geógrafo, Paulo Alentejano, num artigo chamado Questão Agrária no Brasil Atual, uma abordagem a partir da geografia. Os pequenos estabelecimentos com menos de 10 hectares são 47% do total de estabelecimentos, mas a área ocupada por eles é de apenas 2,7% do total. Ao passo que, no polo oposto, os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, eu falei 1.000 hectares, tá certo? Mais de 1.000 hectares são apenas 0,9% do total, mas ocupam 43% da área agricultável total. Eu vou repetir, que é para não ficar dúvida. Pequenos estabelecimentos com menos de 10 hectares são 47% do total dos estabelecimentos e ocupam 2,7% da área total. No polo oposto, os grandes estabelecimentos de mais de 1.000 hectares, que são 0,9%, menos de 1% do total de estabelecimentos, ocupam 43% da área total. Dá para dar uma ideia da desigualdade que isso representa? O contraste segue a citação, se torna ainda mais nítido quando observamos que os estabelecimentos com menos de 100 hectares são cerca de 90% do total. Os estabelecimentos com menos de 100 hectares são cerca de 90% do total, ocupando uma área de cerca de 20%. Ao passo que os estabelecimentos com mais de 100 hectares são menos de 10% do total e ocupam cerca de 80% da área. Esse texto é de 2012, Paulo Alentejano é um geógrafo que vem tratando diretamente com a questão agrária no Brasil. A desigualdade da propriedade urbana e rural e a desigualdade da grande propriedade do capital no Brasil, que é preciso introduzir aqui, embora eu não vá desenvolver, que vem sendo fomentada brutalmente nos últimos 20 anos. Esse é um parênteses aqui. Desde o governo Fernando Henrique, e sem interrupção até agora, e, portanto, como o governo Fernando Henrique vem 3 anos depois da ditadura, e a ditadura fez a mesma coisa, então, desde 1964 até agora, nós temos políticas fortíssimas de incentivo à concentração de capitais. Essas políticas tiveram desenhos diferentes na ditadura, no período Fernando Henrique e agora no período Lula e Dilma, mas elas jamais cessaram.
Está saindo agora um livro pela editora da Universidade Federal Fluminense chamado As Estranhas Catedrais. Eu recomendo que vocês leiam uma pesquisa de um jovem doutor chamado Pedro Henrique Pedreira Campos sobre as grandes empreiteiras no Brasil. Eles veem essa concentração da propriedade é alguma coisa de usual, normal e normalizada no nosso país, nos últimos tempos, com forte incentivo dos fundos de pensão e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a produção do que se convencionou chamar as global players brasileiras ou as campeãs brasileiras. Então, portanto, nós temos, de um lado, uma política ativa de formação de campeões do capital, tanto para a cidade, eu dei o exemplo agora que é industrial, quanto para o campo, através do agronegócio, que ocupa, que recebe fortíssimos incentivos e recursos em empréstimos e financiamentos a custos muito baratos, muitas vezes anistiados ao longo dos últimos 40 anos. Então, para tudo isso tem uma quantidade gigantesca de estudos, eu não preciso nem citar, porque basta entrar no Google e perguntar anistia para o financiamento rural. Vocês vão ver, e aí na notícia do jornal vai vir assim, foram anistiados pequenos proprietários. É mentira, os pequenos proprietários são os que ficam enforcados, eles fazem a luta pela anistia, e quem ganha a anistia são os grandes proprietários. Então eu volto a ler a CPT, que é para vocês não dizerem que eu sou radical. Aspas. Mas eu sou. Os dados permitem afirmar que há uma acirrada disputa pelos territórios entre o capital e as comunidades camponesas. O mais correto seria dizer que o capital continua a expoliar as comunidades de seus territórios, pois a disputa é dura e desigual. Os indígenas e camponeses contam com a força de sua resistência e o apoio de seus aliados. Quem são seus aliados? Dado que as cidades que concentram 80% da população brasileira desconhecem o que se passa no campo. Já os interesses do capital são defendidos, isso é CPT, são defendidos, estimulados e financiados pelos poderes públicos e são enaltecidos pela grande mídia. O Congresso Nacional é o espelho da desigualdade das forças em jogo. Nele se constituiu a Frente Parlamentar da Agropecuária, que, de acordo com seu próprio site na internet, no dia 20 de março de 2013, agora, era composta por 214 deputados e 14 senadores. Uma super representação da população rural, que é 14% da população brasileira, de acordo com o censo de 2010. Mas quem esta frente, mais conhecida como Bancada Ruralista, realmente representa, são pouco menos de 500 mil proprietários com propriedades acima de 100 hectares, que somam 471.866 estabelecimentos rurais. 41,7% dos deputados defendem os interesses de apenas 9,1% dos proprietários rurais do total de 5 milhões e quase 200 mil estabelecimentos. E fazem a nação engolir um esdrúxulo novo Código Florestal e diariamente propõe projetos para reduzir os minguados direitos das populações indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais. Essa bancada do agronegócio aposta no monocultivo com uso crescente de agrotóxicos, que, como mostra o texto de Raquel Rigoto, que está presente no texto da CPT, eleva o número de intoxicações a cada ano. O coeficiente de intoxicação mais que dobrou nos últimos 5 anos. Em 2007, era de 1,27 sobre 1.000 e elevou-se para 2,88 sobre 1.000 em 2011, representando um aumento de 126% no período.
Não sei se vocês viram, se não viram, vale a pena ver. Está disponível na internet o filme do Silvio Tendler, que se chama O Veneno Está na Mesa. Vale dar uma olhada para o que nós estamos engolindo. Bom, só agora que eu chego no MST, quanto tempo eu ainda tenho? Você tem uns 5 minutos. Só? Para o MST é muito pouco, né? Não, mas o MST sem esse contexto é impossível de entender. O MST é a principal entidade organizativa dos setores populares no campo, especialmente aqueles que lutam pelo acesso à propriedade da terra. Existem outras entidades de luta no campo, no Brasil. O MST não é único, nem pretende a exclusividade, e eu não pertenço ao MST. É importante que se diga. Tenho, inclusive, algumas divergências com ele, mas defendo radicalmente o direito a essa luta, porque o MST integra, junto com uns 30 movimentos sociais no país, de âmbito nacional, a Via Campesina, que tem escopo internacional, atua com outros movimentos na América Latina e no mundo, inclusive com alguma dificuldade com alguns movimentos indianos, mas aí eu já não conheço quais estão próximos ou não estão próximos, porque se o Brasil é complicado, a Índia é infinitamente mais complexa. E tudo que diz respeito à Índia, a gente tem que tomar bastante cuidado, muita cautela, exatamente para não fazer o que os colonizadores fizeram com a gente, não é? Que é tomar a nossa complexidade como se fosse uma coisa simples, da miséria, da pobreza. Atenção, a situação é mais complicada. O MST enfrentou desde muito precocemente, diferentemente de outras entidades de trabalhadores rurais, como CONTAG, que tem um perfil mais sindical, ou FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. O MST enfrentou desde sua formação a questão da grande propriedade da terra. Então, por isso, ele atacou desde o começo ali onde está o cerne, onde a base da desigualdade se constitui e se reproduz, né? Porque ela se constitui ali na grande propriedade, ela se espelha no Congresso, ela vai se espelhar nos anúncios que a Cátia Abreu vai fazer, que a CN, a Confederação Nacional de Agricultura, vai fazer, ou que algumas empresas diretamente vão fazer, como a Monsanto, que é uma das maiores multinacionais de transgenia, que atua em praticamente todos os países do mundo, como a Monsanto faz para mostrar que lindo é o verde que eles plantam. Só que, como a gente é ignorante total, para a gente não faz a menor diferença se o que a gente está assistindo daquela plantação é uma plantação saudável, onde o solo permanece saudável, os animais, etc., ou se é uma devastação total, que depois eles vão abandonar e vai nos sobrar a terra nua e crua, parecido com o que a mineração faz. Não é? Então, o MST, por enfrentar a grande concentração da propriedade da terra, é alvo não só da maior violência aberta, em termos de assassinatos, intimidações, ameaças, etc., mas também da maior desqualificação e criminalização das suas atividades, a tal ponto que existe uma infinidade de estudos universitários mostrando como a revista que se diz Veja, que eu traduziria por segue, não é? Feche o olho, não veja, como a revista Veja simplesmente tem uma pauta permanente de combate ao MST. E é a revista de maior circulação nacional, feita por uma editora, a Editora Abril, que recebe recursos formidáveis do governo, porque o governo compra as revistas da Editora Abril para doar para os professores da rede pública, assim como compra uma revista que esta mesma editora produz, para educar os estudantes no ensino fundamental e médio. Traduzindo, eles não apenas têm a propriedade da terra, eles não apenas ocupam os espaços de poder, eles penetram na nossa alma, na comida dos nossos filhos, no que a gente come na mesa e no que se educa nas escolas. O que os professores leem nas escolas é Veja.
O que os nossos filhos ou netos leem nas escolas é Vejinha em sala de aula. E hoje, quem formula o programa de educação pública de inúmeros municípios no Rio de Janeiro são entidades privadas que formulam a estrutura curricular, o sistema de avaliação e querem agora acabar com a autonomia docente em sala de aula, que eventualmente pode vir a falar mal disso daí. Nós estamos numa universidade, não é isso? Nós precisamos dessa autonomia intelectual. No último ano, vamos abreviar, não vou ficar aqui contando as catástrofes do movimento, no último ano, aqui no Rio de Janeiro foram 2 assassinados, agora, no último ano, eu estou falando em 2013. Um deles, Cícero Guedes dos Santos, a outra, Regina dos Santos Pinho. Cícero Guedes era um líder fundamental na região de Campos dos Goytacazes, região de monocultura da cana, por várias vezes reacendida economicamente, com recursos públicos para garantir a produção de cana, que não é para alimento, é para combustível, nos 20 últimos anos. Na Bahia, este ano, morreu um aluno meu. Nós fizemos um curso com o MST, um curso nacional financiado pelo Ministério da Reforma Agrária, aqui no Rio de Janeiro, em convênio com a Fiocruz. Eram alunos que vinham do país inteiro fazer um curso de pós-graduação, pasmem, pós-graduação em educação. Todos eles formados num curso de pedagogia da terra, cujo currículo e cujo papel foi pensado pelo MST para enfrentar as condições brasileiras. Pois bem, era uma turma de 50 alunos. Esse aluno foi assassinado na Bahia no dia 2 de abril, pouco mais de um mês, com 15 tiros na porta da casa, na frente da mulher e dos filhos. Bom, isso aqui era a introdução para um pouco teorizar em seguida sobre o Estado brasileiro. Eu acredito que eu não tenha mais tempo para isso, mas se a gente tiver um pouquinho de tempo no debate, a gente volta para isso, porque o grosso do meu trabalho não é dado sobre a violência no campo, é teorizar sobre ela. Mas de vez em quando é bom que a gente leve esse impacto, porque nós precisamos que a universidade se comprometa com a luta pela existência humana. E eu só vou dizer uma única coisinha antes de concluir. Numa sociedade onde as desigualdades econômicas são desse porte, não há diversidade, não há diferença, há hierarquia. Numa sociedade onde se justifica, e se justifica hoje por argumentos intelectuais do mais alto nível, a necessidade de que haja desigualdade social para oferecer emprego para os miseráveis, quando isso se torna uma justificativa socialmente aceitável, isso significa que não teremos espaço para nenhuma diversidade, e sim para hierarquias cada vez mais brutais, ainda que migalhas sejam oferecidas para nós como garantia do nosso silêncio, da nossa complacência e da garantia de que alguns dentre nós possam ascender os degraus da desigualdade. Eu sou furiosamente a favor da luta pelas cotas, furiosamente, desde que todos esses que lutam pelas cotas nunca esqueçam que tem de lutar por 100% de cota, e não por meia dúzia de cotas. Que tem de continuar a luta, porque o que a gente quer é 100%, e não meia dúzia que vão nos fazer pagar durante toda a nossa existência. Portanto, continuo a favor disso, e eu não tenho nenhum problema em dizer que a produção de sociedades igualitárias é ainda um horizonte distante, mas sem enfrentar essa questão, não chegaremos nem à democracia, nem a nada que se assemelha, porque com esse poder econômico nas mãos, os grandes proprietários compram as nossas conquistas. E nós estamos assistindo, isso passa no noticiário aqui do Brasil, nós estamos assistindo a Troika comprar os direitos europeus da Grécia, da Espanha, da Itália, de Portugal. Obrigado.